Fala galera, belezinha? Thales Feitosa aqui, sejam bem-vindos ao canal do Engenheiro Civil. E pessoal, a gente já chega com a aula de acentuação gráfica, tá? Essa é a nossa aula 05 aí de língua portuguesa. Desde já eu quero pedir a você que deixe aquele like, se inscreva no canal. E eu vou trazer um resuminho aqui sobre as regras de acentuação, mas caso você queira aprofundar nesse assunto, eu deixei os links aqui ao longo do documento, tá? Aula de acentuação gráfica do professor Noslen, tem a aula de fonética e fonologia, pois a gente vai recobrar alguns dos conceitos também, acordo ortográfico e fonética e fonologia. Então, esse documento ele vai estar disponível no link aqui na descrição. Você pode baixar, clicar nos links e assistir a aula para ter um pouco mais de profundidade, tá? Então, vamos para o resumão aqui. Pessoal, é o seguinte, as regras de acentuação, eu acentuo as palavras para evidenciar que aquela é a sílaba tônica. É uma tentativa e a tonicidade da sílaba é a sílaba forte da palavra, tá? A tonicidade dessa sílaba, dessa sílaba mais marcante, ela é representada por meio do acento gráfico. Então, a acentuação gráfica vai ajudar a gente a representar como essas palavras são pronunciadas por meio da escrita. Belezinha? Porque se eu tenho médico ou medico, né? Se eu tiro o acento de médico, por exemplo, fica medicou, medico, conforme diz o professor Noslen. Então, belezinha. Sobre a tonicidade das palavras, elas podem ser classificadas em oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. Oxítonas é aquela que a sílaba tônica é a última, proparoxítonas é aquela que a sílaba tônica é a penúltima. E as proparoxítonas são aquelas que a sílaba tônica é a antepenúltima, tá? A gente vem meio que contando de trás para frente. Belezinha. Sobre as regras de acentuação, pessoal. Eu acentuo os monossílabos tônicos terminados em A, E, O. E para o bizu, seguido ou não de S, tá? Pá, pás. Pé, pés, tá? E aqui vale o bizu, que é amor e ódio, tá? Amor e ódio. Pode ser algo que ajude você a lembrar aí. Na regra das oxítonas, a gente tem amor e ódio de novo, só que a gente soma em e os ditongos. Então, a gente pode ajudar a lembrar aioen, tá? Aioen, 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 ditongo, aioen, ditongo. Uma estratégia para lembrar aí a regra das oxítonas e as paroxítonas, aquelas terminadas em linus psan e ramun chanchão, mais ditongo, a gente acentua. É paroxítona, ou seja, a sílaba tônica é a penúltima? Beleza, olho isso. Agora eu vejo, é terminada em L, no caso de fácil, por exemplo, tá? Terminado em an, no caso de órfão, por exemplo, ou órgão, tá certo? Eu vou acentuar. Regra das proparoxítonas. Essa é a regra mais tranquilinha de todas. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Matemática, hidrológico, tá bem? História. História já entra numa outra regra. Já vai ser uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Tá certo? História. Mas, enfim, fica o registro aí, tá, pessoal? Sobre o novo acordo ortográfico. Trema foi extinto, então liquidificador. Isso aí já é regra antiga, tá? Acho que dificilmente o concurso vai cobrar isso, porque ninguém mais vê trema há um bom tempo. Palavras que tinham vogais duplas ou com acento circunflexo, elas foram embora também. Então, voo, enjoo, leem, vem, etc. Perdem acentos ditongos abertos, tá? Vale tomar nota aqui, os ditongos abertos. Ei, oi, ditim. Na verdade já está o registro aqui, então posso tirar. Perdem os ditongos ei, oi, de timbre aberto das paroxítonas. Então, assembleia, heróico, jiboia, geleia e a regra do hiato. A regra do hiato, ela vale a gente relembrar alguns conceitinhos aqui, tá? O ditongo, vogal e semivogal na mesma sílaba, tritongo, duas semivogais e uma vogal na mesma sílaba, não necessariamente nessa ordem, tá? Você pode dar uma embaralhada nisso aqui e vai estar tudo bem. Hiato, vogais juntas, mas em sílabas vizinhas, conforme a gente vai ver aqui. Na palavra, quando eu falo vogais juntas, é porque na palavra tá junto, mas quando faz a separação silábica, elas ficam em sílabas diferentes. Qual o caso aqui, por exemplo? Ruído, saída, faísca, tá certo? Concluído, aqui a gente tem o U e o I, duas semivogais. Aqui a gente tem o A e o U, uma vogal e uma semivogal. Belezinha, são os hiatos. Deixei aqui para tomar nota também, uma OBS, que é que para que haja sílaba, na língua portuguesa é preciso ter pelo menos uma vogal na sílaba. Perdem acentos as palavras que têm ditongo antecedente antecedendo um hiato. Então aqui a gente, novamente,
perdem acento as palavras que têm um ditongo antecedendo um hiato. Então, o U ficou aqui na sílaba diferente, e aqui a gente tem um ditongo antecedendo, não vai acento. E não se encaixam nessa regra. Essas palavras aqui, pessoal, é interessante a gente dar uma estudada nelas mesmo, tá? Raízes, saúde, concluído, bairro, ciúmes. Bairro ele não entra, bairro ele tá fora do padrão, ele tá meio que de intruso. Anyways, tá aí, pessoal. Belezinha? A gente vai resolver umas questões agora. Não se acentuam I e U dos hiatos que estiverem seguidos de NH. Rainha, moinho, campainha. E lembrando, importante lembrar também do acento diferencial. Então tem, o verbo tem no singular, ele não tem acento. Quando vai para o plural, é necessário o acento diferencial. Por verbo e por preposição, tá? Eu não pude pôr, não houve como pôr o dinheiro na caixa, mas eu fiz isso por você. Então, quando for verbo, vai ter o circunflexo, e quando for preposição, vai ser sem circunflexo. Belezinha, pessoal? Tá o caderno aqui, separado. A gente já vai mandar ver as questões aqui, sem muitas delongas. E a estratégia para responder essa primeira questão aqui vai ser a seguinte. Eu vou cortar aquelas que estiverem erradas e a gente vai analisar o porquê de acentuar na alternativa correta, tá? Então vamos lá. A frase abaixo foi elaborada a partir da leitura do texto 1. Assinale a única opção em que a acentuação gráfica das palavras que a compõem está totalmente correta. Então, as noites são difíceis. Aqui faltou um acento, né, pessoal? Faltou acento agudo. Aqui está difíceis. As noites são difíceis para as pessoas que moram em bairros. Sem chance de ser essa primeira. As noites são difíceis para as pessoas que moram em bairros. Opa, acento aqui, bairros aqui, belezinha. Há muitos bares e casas de show. As festas promovidas por eles nunca são concluídas. Não é concluídas, pessoal, concluídas, tá? Concluídas deveria haver um acento aqui, obedecendo a regra do hiato. A gente já vai cortar essa. As noites são difíceis. Faltou o acento aqui, tá? Difíceis. A gente corta. As noites são difíceis, belezinha, para as pessoas que moram em bairros, ok, onde há muitos bares e casas de show. As festas promovidas por eles nunca são concluídas, tá? Beleza? Antes da meia-noite, o que atrapalha quem precisa acordar para cumprir seus papéis na sociedade. Tá certo? Esse aqui é o nosso gabarito, tá? As pessoas são difíceis. As noites são difíceis para as pessoas que moram em bairros. Não procede. A gente tem o nosso gabarito, letra D. Pessoal, por que difíceis são acentuadas? Porque difícil é acentuado. Pensa comigo, aqui a gente tem uma paroxítona, tá? A penúltima sílaba é a tônica e é terminada em ditongo. Então, paroxítona terminada em ditongo a gente acentua. Bairros. Bairros é uma paroxítona, tá? Bairros, tá? Mas ele é terminado em OS. Terminado em OS a gente não acentua, não. A gente acentua que tipo de paroxítonas? A gente acentua aquelas terminadas em linus, psan, ramun, som, chão e u, ditongo. Beleza? Tá. Indo para a próxima, pessoal, número 2. Vossa Excelência, por obséquio, queira falar mais alto, que não ouvi bem. A palavra obséquio recebe acento por quê? Pessoal, vamos analisar essa palavrinha primeiro por meio da separação silábica, tá? Obséquio. Então, a sílaba tônica é a penúltima. Se é penúltima, é paroxítona. Então, quem fala em oxítona aqui, a gente já corta fora. Belezinha? Olha só, terminou em ditongo, I-O. I-O. I é semivogal, O é vogal. Então, saio da semivogal para a vogal. A semivogal é menor que a vogal é maior. Então, a gente está indo do menor para o maior. Menor para o maior é crescente, belezinha? Toda proparoxítona é acentuada. Isso aqui é verdade. Mas está falando da palavra obséquio. A palavra obséquio é uma paroxítona, sem chance de ser a B. Letra C. É uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Sai da semivogal para a vogal? Sai. Então, esse aqui é o nosso gabarito. O ditongo não é decrescente, o ditongo é crescente. Bora para a próxima. Toca para frente. Assinale a alternativa em que a palavra do texto tenha sido acentuada por regra distinta das demais. Aqui nós temos uma oxítona terminada em EM, tá certo? Recebe acento. Aqui eu tenho uma oxítona terminada em E e uma oxítona terminada em A. Todas essas são oxítonas, tá? E tem as suas terminações que regem acento. Mas país já entra na regra do hiato. Se eu dividir aqui, ó, país. O is vai ficar separado na última sílaba, vai ficar separado do A, a vogal I, tá? Semivogal I, no caso. Mas o ponto é, essa aqui é acentuada pela regra do hiato, enquanto as demais são acentuadas pela regra das oxítonas. Beleza?
Deu um probleminha aqui no site, eu não sei o que é, ele não tá me dando o gabarito. Deixa eu recarregar. Carregou. Beleza, deu o gabarito? Deu. Maravilha. Vamos para a nossa quarta questão. Eu resolvi errado essa aqui, tá, pessoal? Quando eu resolvi, a gente vai mandar ver aqui de novo. Então, bora lá. De acordo com o novo acordo ortográfico, a palavra destacada no trecho use uma joia discreta e bonita para se encontrar com uma amiga de infância. Tá perguntando por que não é acentuada. E se eu vi aqui nas regras do acordo ortográfico, diz o seguinte: perdem os acentos de tongos abertos ei e oi, de timbre aberto, de tongos. Inclusive eu vou tirar esse de timbre aberto aqui e vou colocar de tongos abertos, ei e oi, de tongos, os de tongos abertos, ei e oi, que aí fica melhor. Perdem os acentos de tongos abertos, ei e oi, das paroxítonas. Essa aqui é uma paroxítona, pessoal. Qual a sílaba tônica? A sílaba tônica é a primeira, joia, joia, tá? Joia. Então, se a sílaba tônica se é a penúltima, eu de fato estou em uma paroxítona. Uma paroxítona com ditongo aberto. Aqui, ditongo aberto em uma paroxítona. Trata-se, não é acentuada porque trata-se de um ditongo aberto em uma palavra paroxítona. É justamente o que diz a regra do novo acordo ortográfico aqui. Belezinha? Então a gente já segue para a próxima, sem essa de hiato, não é uma oxítona, é uma paroxítona. Beleza? Paroxítonas terminadas em A, a gente não tem essa regra. A gente acentua paroxítonas terminadas em linus-psan, ronum-son-chão e ditongo. Tá? Isso aqui são as terminações. Thalys, de onde você tirou essa loucura? Linus-psan, ronum-son-chão. Isso aí é da aula do professor Noslen de acentuação gráfica. Dá uma checada lá. Belezinha? Tocando para frente. Assinale a alternativa cujo vocábulo destacado segue a mesma regra de acentuação gráfica presente na palavra destacada no excerto. Para se encontrar uma amiga de infância. Para se encontrar com uma amiga de infância. Beleza, pessoal? Infância, se a gente fizer a divisão silábica, infância. Tá? A gente tem aqui uma... E qual é a sílaba tônica? A sílaba tônica é a segunda, tá? Contando do começo para o fim. A gente tem a segunda, e se contar de trás para frente, a gente tem a penúltima. A penúltima é paroxítona. Então aqui a gente tem uma paroxítona terminada em ditongo decrescente, diga-se de passagem. Tá? E aqui a gente está procurando aquelas que são acentuadas pela mesma regra. Então, usufruído é a regra do hiato, tá bem? Mórbido é uma proparoxítona, tá? É uma proparoxítona, toda proparoxítona é acentuada. E aqui, a regra que a gente está procurando é qual? A gente está procurando uma palavra que tem a mesma regra de infância. E qual é a regra de infância? É uma paroxítona terminada em ditongo. Música sequer é terminada em ditongo e, além disso, é uma proparoxítona no nosso gabarito, a letra A, vigília, se a gente fizer a decomposição aqui, ok? Vigília. Aqui a gente tem a sílaba tônica, é a penúltima, terminada em ditongo, o nosso gabarito. Vamos para a sexta, pessoal, que aqui a gente não perde tempo. A gente conhece um mundaréu de pessoas. Aqui nós temos uma oxítona, tá? Acentuada. Assinale a opção cuja palavra destacada segue a mesma regra de acentuação gráfica. Ou seja, nós estamos procurando aqui abaixo uma oxítona presente no termo destacado no trecho. Tá? Então aqui a gente tem uma oxítona terminada em ditongo. Tá? Aqui a gente não tem ditongo. É oxítona? É, mas não temos ditongo. É oxítona? É, mas não temos ditongo. É oxítona? É, mas não temos ditongo. Restou quem? Corrói, que é uma oxítona terminada em ditongo. Belezinha. Sétima questão, pessoal. Assinale a alternativa correta com base na regra gramatical de acentação da palavra sétimo. Se a gente decompor aqui, sétimo, ok? Trata-se de uma proparoxítona. Acentuam-se, assinale a alternativa correta com base na regra gramatical da palavra sétimo. Então, atenção, pessoal. E aqui, a gente essas questões que nós estamos resolvendo, pessoal, elas não são questões do IDIB, tá? E você fala, poxa vida, Thales, mas você não está respondendo questão do IDIB? Mas a questão é, como eu adicionei essas questões por último no caderno, elas vieram para cima, tá? A próxima questão já vai ser do IDIB, você vai ver. Mas voltando, a gente está falando de proparoxítona. Acentua-se a sílaba tônica dos vocábulos paroxítonos terminados em S. Então a gente vem e checa a regra. Paroxítonos terminados em S. Acentua-se a sílaba tônica dos vocábulos paroxítonos terminados em S. Pessoal,
Eu vou resumir a história, tá? Algumas dessas regras aqui, elas estão corretas. Por exemplo, acentuam-se os vocábulos paroxítonos terminados em L, N, R, X, S. Isso aqui procede? Procede. Procede, tá? Só que a gente está procurando a regra gramatical em acordo com o sétimo, de acordo com o sétimo, que é uma proparoxítona. Então restou o nosso gabarito, letra A, tá? Pessoal, se você tiver impressora em casa, eu aconselho que você imprima esse resuminho aqui para acompanhar essa aula que vai ser uma mão na roda, como o ditado diz, tá? Vai ajudar bastante. Tocando para frente, oitava. Assinale a alternativa em que a palavra é acentuada pela seguinte razão. Assinalam-se as palavras paroxítonas terminadas em ditongo seguido ou não de S. Isso aqui procede, a gente sabe. A gente está falando do quê? De ditongo. Qual a única palavra que tem ditongo aqui, meu povo? É prêmio, tá? E o, tá aqui o ditongo, e é uma paroxítona, pois a sílaba tônica é a penúltima. Então a gente já tem o nosso gabarito. Vamos checar as outras. Matemática, uma proparoxítona. Análise, uma proparoxítona. Geométrica, uma proparoxítona. Mínimas, proparoxítona também. Todas as demais são proparoxítonas. Se a gente fizer a divisão silábica, olha só. Matemática. E aqui, matemática é a antepenúltima. Análise é a mesma coisa, tá? Análise é a mesma coisa, geométrica é a mesma coisa, mínimas a mesma coisa. Belezinha, tocando para frente a nona questão, pessoal. Assinale a alternativa correta. Móveis, todas as paroxítonas são acentuadas. Errado. Todas as proparoxítonas são acentuadas, que é justamente o que a gente tem aqui na letra D, que já é o nosso gabarito, tá? Código. Código é uma proparoxítona, pessoal, não é oxítona, a gente já corta fora. Arrecadatório. Arrecadatório é acentuado porque eu tenho uma paroxítona terminada em ditongo. Não é oxítona, belezinha? Estáticos. Estáticos eu tenho novamente uma proparoxítona. Tático, tá bem? Tá aí o nosso gabarito, vamos para a 10ª questão. A gente está com o pé fundo no acelerador aqui hoje. A exemplo da palavra assembleia, utilizada na notícia, que notícia? A notícia do texto associado aqui. Assinale a alternativa em que há outro vocábulo que também perdeu o acento após o novo acordo ortográfico. Então, pessoal, qual é a regrinha? A regrinha que a banca vai cobrar para você, essa aqui, ó. Perdem acento as palavras paroxítonas que tem ditongo aberto, tá? Ei, oi. Então, se a gente pode até checar o exemplo aqui, ó, assembleia, heróico, jiboia, geleia, ideia, joia, plateia. Note que joia já apareceu e eu acho que a próxima é... Belezinha, vamos para a próxima. A próxima, olha só, tá vendo, pessoal? Tá vendo? Acho que foi até um dos comentários que eu fiz durante a passagem aqui. Ou não, talvez eu não tenha feito. O ponto é o seguinte, pessoal, quanto mais palavras você adicionar no seu exemplo, tá? No seu exemplo de regras de acentuação, mais melhoram as suas chances. Sabe por quê? Porque a chance da palavra do seu resumo cair na prova aumenta. Se você tem mais palavras, você vai estar cobrindo uma área maior. Então, por exemplo, no nosso resumo aqui, ó, tem plateia, que é justamente aquela paroxítona que cai o acento do ditongo aberto. É o nosso gabarito aqui, tá? A exemplo da palavra assembleia, da notícia, em que há outro vocábulo. Chapéu tem acento, tá bem? Por que chapéu tem acento? Porque é uma oxítona terminada em ditongo. Fiéis, outra oxítona terminada em ditongo. Anéis, outra oxítona terminada em ditongo. E véu é um monossílabo, tá? A regra de acentuação do véu aí, eu procurei a acentuação, a separação silábica de véu, ele é um monossílabo e ele termina em um ditongo aqui também, tá? Então, ele vai se encaixar na regra das oxítonas para esse fim aí. O nosso gabarito é plateia. Plateia não tem acento, jiboia não tem acento, heróico não tem acento, pois são paroxítonas e apresentam ditongo aberto. Vamos para a nossa 11ª questão. Vamos para a nossa 11ª questão, pessoal. A mesma situação, tá? Mesma situação. Papéis, oxítona terminada em ditongo. Anéis, oxítona terminada em ditongo. Heróis, oxítona terminada em ditongo. Herói, oxítona terminada em ditongo. Restou quem? Uma paroxítona com ditongo aberto, que de acordo com o nosso acordo ortográfico, não recebe mais acento. 12ª. O acordo ortográfico vigente atualmente trouxe mudanças em relação ao uso de acento circunflexo em determinadas formas verbais. Esse é o caso de veem, presente no título do texto. Qual é o título do texto?
Como os brasileiros veem a ciência e os cientistas? Belezinha. Tá. Que perdeu o acento circunflexo a partir do novo acordo. Outra forma verbal que também passou pela mesma modificação é leem, tá, pessoal? Segue o mesmo padrão. Vem, vai receber acento dependendo se é singular ou plural, tá? Caem, não é acentuado. Terem, não é acentuado. Retraem, também não é acentuado. A gente fica com o nosso gabarito letra D. Avançando para a 13ª. Os vocábulos vêm e já e também são acentuados graficamente de acordo com a mesma regra. Pessoal, vem, ele é acentuado porque é um acento diferencial, tá? Nesse caso aqui, o verbo vem está no plural, está concordando com a terceira pessoa do plural. Eles vêm, tá? Eles vêm aqui todo dia. E já é um monossílabo tônico terminado em A. Também é uma oxítona terminada em EM, portanto não é acentuada. E essas são as regras mesmo, tá, pessoal? Como fixa, é muita decoreba, mas a gente fixa respondendo questões. Os vocábulos vêm já e também são acentuados graficamente de acordo com a mesma regra gramatical. Não procede, não procede. 14ª. Marque a opção em que todas as palavras são acentuadas por seguirem a mesma regra de acentuação. Continuará. Aqui nós temos uma oxítona, belezinha? Uma oxítona continuará. Uma oxítona terminada em A, tá certo? A gente checa a regra aqui, ó. Oxítonas terminadas em A, E, O, N. A, E, O, N, tá? Tá aqui o A, seguido ou não de S. Amor e ódio de novo. A, E, O, seguido ou não de S. Então aqui a gente tem uma oxítona terminada em A, é acentuada. Vírus. Vírus é acentuado porque é uma paroxítona terminada em US, tá? Lupus, vírus, anos, são palavras que são acentuadas, pois são paroxítonas terminadas em US. Belezinha? Então, aqui nós já não temos uma mesma regra de acentuação. E o que a questão pede? A questão pede justamente isso. Aquelas questões que seguem a mesma regra de acentuação. Aqui nós já encontramos uma distinção, tá? Aqui, ó, bebês. Bebês é acentuado porque é uma oxítona terminada em S, tá certo? Olha só, ES. Bebês. Bebês. Essa aqui é a regra que rege o acento de bebê. A gente corta estratégia, espécie, anúncio. Olha só, pessoal, ditongo. Opa, a gente tem um ditongo aqui. Lembrando que o ditongo pode estar seguido de S, hein? Anúncios, tá? Estratégias. Não vai deixar de perder, não vai deixar de ter o acento pelo acréscimo do S. Então, essas aqui, ó, vejam só, são paroxítonas, todas paroxítonas, tá? Se eu fizer a divisão, anuncio, espécies, estratégia. Belezinha, pessoal? Esse aqui é o nosso gabarito, mas a gente vai checar a próxima. Importância. É acentuada por quê? É acentuada porque a gente tem uma paroxítona terminada em ditongo. Inédita é uma proparoxítona bióloga. É uma proparoxítona. Belezinha? Todas as proparoxítonas são acentuadas. Doméstico, proparoxítona. Política, proparoxítona. Estratégia, paroxítona terminada em ditongo. Nosso gabarito é letra B. É a única em que a gente tem uma uniformidade, tá, de regras que regem o acento. 15ª. A presença do acento circunflexo na palavra tem se deve à necessidade de diferenciar o singular e o plural na conjugação do verbo ter no presente do indicativo. Novamente, a necessidade de diferenciar o singular se deve à necessidade de diferenciar. É isso mesmo, tá, pessoal? Se trata de uma monossílaba tônica? Não, não é uma monossílaba tônica porque a gente tem muito bem aí o tem no singular que não recebe acento. A necessidade de diferenciar a forma verbal da nominal não procede. A pronúncia nasal da vogal E precisou ser indicado? Nosso gabarito é a letra A. Nós temos tem no singular e tem no plural. Quando tiver no plural, tá? Isso aqui é só palavras bonitas. Presente do indicativo, tá? Isso aqui é o modo verbal, tá? São um termo um pouco mais técnicos. São termos um pouco mais técnicos, mas não deve confundir a gente, não. Esse aí é o nosso gabarito, a letra A. 16ª. Assinale a única das palavras abaixo retiradas do texto 1, que é o texto que está em anexo aqui, que não recebe acento pelo mesmo motivo das outras três. Então, pessoal, próstata é uma proparoxítona. Hábitos, proparoxítona. Números,
Proparoxítona. Ah, Thales, o que é uma proparoxítona? São aquelas palavras cujas sílabas tônicas são a antepenúltima, tá? As antepenúltimas, tá? Uma proparoxítona é uma palavra cuja sílaba tônica é a antepenúltima. Se a gente fizer a divisão silábica, e pessoal, para manjar de regra de acentuação, tem que manjar de regra de separação silábica, porque durante a prova você vai ter de separar a sílaba, entende? Então, por exemplo, número, número. Olha só, essa é a última sílaba, essa é a penúltima e essa aqui é a antepenúltima. Então, nós temos 3 proparoxítonas, toda proparoxítona é acentuada. E aqui nós temos o quê? Nós temos câncer. Aqui nós temos uma palavra que tem 2 sílabas. Quando a gente faz a separação silábica, a gente fica com can e c, em que a sílaba tônica é o can, a sílaba inicial, a penúltima, o que faz dela uma paroxítona terminada em R. Paroxítona terminada em R, eu acentuo? Acentuo sim, tá? E nós precisamos um sonchão de tombo seguido ou não de S. Nosso gabarito letra A, e a gente toca para frente, está finalizando já. Aquilo que tem, não detém. Os verbos tem e detém recebem acento circunflexo por quê? Pessoal, é legal a gente vir checar no texto, tá? Tem um comentário da colega aqui com a letra, com o local em que está a linha. Segundo parágrafo, belezinha. É só para eu não ficar procurando essas palavras aleatoriamente no texto. Quando a gente vem aqui no segundo parágrafo, ó, a verdade é esta. São demasiado pobres os nossos ricos. Aquilo que tem, não detém. Então, está falando dos ricos. Os ricos têm, mas não detêm. Então, são palavras no que o referente, o sujeito delas, com quem elas estão concordando, está no plural. E, por conta disso, vai haver o acento diferencial. Então, veja só. Recebem acento circunflexo por quê? São palavras oxítonas terminadas em. Não, pessoal. Ainda que elas sejam palavras oxítonas, tem, detém, tá? Talvez tenha até um monossílabo. Tá? Então, não tenha um monossílabo. Não é uma palavra oxítona. Pessoal, só se encaixa nessas regras aqui de oxítona, paroxítona, proparoxítona, aquelas que têm 2 ou mais sílabas, tá? Não dá para encaixar um monossílabo aqui. E aqui tem o monossílabo que já deixa fora, e esse acento a gente viu que são acentos diferenciais. Então, são palavras paroxítonas terminadas, não procede, estão no singular. Não estão no singular. A gente viu que está concordando com ricos. Tá? Ricos está no plural, elas estão, a concordância verbal está no plural aí também, estão no plural e precisam ser diferenciados da forma verbal, no singular, o nosso gabarito. Marque a opção cujas palavras são acentuadas por motivos distintos. Então, pessoal, eu fiz a observação aqui no resumo de que palavras terminadas, verbo e pronome, tá certo? Vai entrar na regra das oxítonas. Então, as formas verbais terminadas em A, E, O, seguidas dos pronomes los ou las, devem ser acentuadas. E aí, adorá-lo, trazê-lo, trouxe os exemplos aqui. O que acontece? Então, aproveitá-la é uma oxítona, tá? Ela vai... Eu vou analisar só a primeira parte aqui, esquece o pronome. Oxítona. Aqui eu tenho 2 oxítonas? Sim, 2 oxítonas. Mas eu estou procurando aquela alternativa em que as palavras presentes sejam acentuadas por motivos diferentes. Então, aproveitá-la em marés não procede, aqui é a mesma regra. Elétrica e térmica são 2 proparoxítonas, ou seja, a regra que as rege na acentuação é a mesma. Eólicas e aéreas, na verdade, eólicas e áreas, tá? Eólicas e áreas. Pessoal, esse aqui é o nosso gabarito, tá bem? Importância, a sílaba, isso aqui é uma paroxítona, porque a sílaba tônica é a penúltima, e é o mesmo caso da água, tá? A água, paroxítona terminada em ditongo, detalhe, tá? Vamos analisar, vamos nos deter um pouquinho mais de tempo aqui. Eólicas. Aqui, eu tenho uma... Não ficou claro para mim se é uma paroxítona ou se é um hiato, mas a gente vai tirar essa dúvida agora. Sabe o que a gente vai fazer? A gente vai checar a separação silábica. Então, separação silábica, tem um sitezinho aqui que separa pra gente, eu uso ele quando eu tô com dúvida. Quando a gente separa, veja só, eólica. Pessoal, eu tenho uma
eu tinha duas sílabas, duas palavras juntas, duas vogais, perdão, juntas na palavra, mas quando eu separei as sílabas, ficou uma vogal sozinha. O que isso aqui caracteriza? Caracteriza hiato, tá bem? A primeira palavra, ela é acentuada pela regra do hiato, mas quando a gente vem aqui e joga áreas, tá? Áreas, olha só, ela é uma... em Portugal, ela é separada assim, a gente vai ficar com o quê? A gente vai ficar com o Brasil. No Brasil, ela tem duas sílabas e constitui uma paroxítona, tá? Uma paroxítona terminada em... Acentuam-se as paroxítonas terminadas. Na verdade, pessoal, para o IDIB, detalhe, vai vendo, atenção para o que eu vou falar aqui agora. Para o IDIB, a separação correta de áreas é essa aqui, tá? Então, ele acentuou porque é uma proparoxítona, areas. Então, áreas é acentuado porque é uma proparoxítona e eólicas é acentuada pela regra do hiato, regras de acentuação distintas. Restam só mais duas questões, pessoal, vamos fechar. Marque a opção cuja palavra é acentuada por sua tonicidade, como paroxítona, tendo em vista a terminação em ditongo crescente oral, ditongo crescente. Qual a única que tem ditongo aqui, pessoal? Pelo amor, tá? É interessante a gente saiba o que ditongo quer dizer, o que hiato quer dizer, para que a gente ganhe tempo numa questão como essa. Enquanto o colega, talvez você gastou, vamos supor que o tempo médio para responder cada questão seja de 3 minutos, e você gastou 4 minutos numa questão de conta lá. É numa questão como essa aqui que você vai recuperar o tempo que você gastou a mais naquela, beleza? Então olha só, própria, falou em ditongo aqui, ditongo crescente. Então, eu saio da semivogal para vogal. É crescente? É. Esse aqui é o nosso gabarito. Hidrológico é uma proparoxítona. Público é uma proparoxítona. Práticos é uma proparoxítona. Todas as proparoxítonas são acentuadas. 20ª. Acentua-se pela mesma justificativa da palavra puídas. Puídas. Então, o que nós faremos é o seguinte. Vamos procurar aqui abaixo aquela palavra que tem a mesma regra de puídas. E para isso faremos uma análise da palavra puídas. Fazendo a separação, pu, i, das. 3 sílabas, tá certo? E aqui, veja só, que o i ficou sozinho, então é a regra do hiato. O que a gente vai procurar? Vai procurar a regra do hiato aqui nas alternativas. Prático é uma proparoxítona. Até é uma oxítona terminada em e, tá certo? Inútil. Inútil é uma paroxítona terminada em L. Não procede. E aqui o nosso paraíso, tá? Paraíso. O I ficou isolado, caracterizando o hiato lá, tá? Nós temos o nosso gabarito aí. 20 questõezinhas. Beleza, pessoal? De rocha? Show de bola. Então, quero agradecer a presença de vocês aqui no canal, tá? Próxima aula vai ser análise sintática, eu nem sei como é que eu vou fazer para gravar esse vídeo, mas a gente vai dar um jeito, vai dar uma esquematizada, trazer umas notas aí, uns comentários, de apresentar isso aí para vocês de uma forma compreensível, belezinha? E o professor Noslen tá sempre aí. Qualquer coisa a gente joga na mão dele e fica só na resolução das questões mesmo, belezinha? Análise sintática, pessoal, é um mundo inteiro, é um universo, tá? Então vai ser um desafio. Anyways, fica o meu abraço. Se você achou o conteúdo relevante, pessoal, tá gostando, deixa o gostei, tá bem? Deixa o seu comentário. E fique bem, fique com Deus. Forte abraço, até mais.